Olá pessoal, como estão vocês? Escuta, comenta, compartilha, Deus abençoe a todos. Estamos aqui na luta, na fé, na caminhada e fazendo mais outro vídeo aqui para você ver e entender, né? Aqui, deixando aqui um recado aqui falando um pouquinho sobre os nomes, né? Ial e Ialcha, para você entender o significado de Ial e Ialcha. Olha só aqui, segundo a pesquisa, qual o significado do nome Ial e do nome Ialcha. Olha só aqui, segundo a pesquisa, são considerados por grupo de estudos hebraico, que são raízes hebraicas, abre aspas, raiz hebraica, fecha aspas, com os nomes verdadeiros e restaurados do Criador e do Salvador. Olha só aqui, respectivamente chamado Ial, que representa o Pai, o Eterno, enquanto Ialcha representa o Filho, que significa Ial salva, Ial é a salvação, com a sílaba Shá significa salvação. Olha só aqui, o significado de Ial, a pronúncia de Ial, é a pronúncia atribuída ao tetagrama sagrado, abre aspas, YHWH, fecha aspas, por esses grupos substituindo formas mais comuns como Yahvé ou Jeová, refere-se ao Criador. Ialcha, agora outro significado de Ialcha, é a transliteração adotada para o nome do Filho Jesus, derivada da forma hebraica, que é Yeshua, focando no sentido da salvação Ial. Segundo o contexto, defensores desses nomes acreditam que os nomes originais foram ocultados ou substituídos por tradições ao longo dos séculos e buscam o uso do hebraico considerado mais próximo ao original. Olha só, interessante isso, né? Esses termos são frequentemente usados em estudos que rejeitam o título como Deus, como Senhor, preferindo a pronúncia direta aos nomes hebraicos. Então é isso aí, pessoal. Estou aqui fazendo esse vídeo de hoje aqui, mostrando aqui a importância, de nós cumprirmos o nosso papel e a importância também de nossos irmãos que estão aí pesquisando sobre a fé, sobre a palavra, sobre a verdade sagrada, entendeu? Sobre essa situação, pela qual ele se encontra fazendo essa pesquisa sobre o nome. É muito interessante nós também estudarmos sobre a importância da pronúncia do nome, segundo na linguagem hebraica, porque a Bíblia foi escrita na linguagem hebraica, não foi escrita na nossa linguagem brasileira portuguesa. Nós recebemos realmente a tradução de toda a história cristã evangélica desde os tempos. E hoje nós temos a nossa Bíblia hoje traduzida na nossa linguagem para nós entendermos, para nossa melhor compreensão. É bom que as coisas avançou, cresceu, mas não podemos também deixar de não apoiar nossos irmãos que eles estão mostrando a importância, do nome do Criador, Se naquele tempo que o Senhor Jesus estava aqui em cima dessa terra, havia 3 tipos de língua. Eu já falei para vocês sobre isso. Havia a linguagem hebraica e havia a linguagem aramaica e o grego. O grego, você já sabe, do Egito, do pessoal de Roma. A aramaica era uma linguagem abrangente, que todo mundo sabia, uma pronúncia sabia. E a linguagem hebraica, só mesmo quem letrava, falava sobre as mensagens de fé, as mensagens do Evangelho, como os rabinos, os estudiosos, entendia sobre a linguagem hebraica. É por isso que meus irmãos estão falando aqui sobre a origem do nome. Para a gente aqui, qual o nome do Criador para nós aqui brasileiros? Nós aprendemos a chamar de Deus. Lá, principalmente o país Israel, que a linguagem hebraica se originalizou desde os tempos, Então, aqui é Deus, no Brasil, lá é Ial. O nome do Salvador, para a gente aqui, que morreu na cruz para nos salvar, é que Jesus Cristo, e lá é Ialcha. Se você reparar, já nos filmes, de Mel Gibson e de outros, já vem com a tradução original, vindo deles lá, como eles fizeram o filme, então os caras já vêm de lá para cá com a verdadeira tradução
hebraica com o nome do Criador. Você pode reparar, assista um filme, pesquise lá para você ver se não tem a tradução. A linguagem é da nossa linguagem para a gente entender, mas a tradução fiel e verdadeira é a linguagem hebraica, para você entender essa importância, porque é que a gente está falando, porque muitos estão aí, né, agora estudando a origem desses nomes. E esses irmãos são estudiosos, pesquisadores, estão estudando sobre a palavra. Então é muito interessante a gente entender um pouco sobre a história da fé na nossa linguagem hebraica. Se a gente é nós brasileiros, nós somos lá para Israel, lá que domina o original hebraico, né? Tem o original hebraico e tem a linguagem israelita. A linguagem israelita também, como hoje estamos no mundo 2026, é também uma linguagem mais atualizada aos dias de hoje. Mas esse irmão aqui que está falando sobre linguagem, o verdadeiro nome e tal, é uma linguagem raiz antiga, que já existe esse nome já há mais de 3.000 anos atrás. A nossa linguagem brasileira nada a ver, né? Aconteceu 1.500 anos e já fiz a pesquisa e isso tudo aconteceu para a gente. O Brasil se originalizou aqui, né, com a vinda dos portugueses em 1500, né? O hebraico também já domina aqui no Brasil já há 400 anos, né? E tudo isso aconteceu, né, para a gente. A nossa linguagem brasileira tem 1.500 anos e a linguagem hebraica tem 3.000 anos. 3.000 anos, acho que é antes de Cristo. E depois existe quantos anos depois foi aparecer a linguagem portuguesa? Mais de 800 a 900 anos depois, a nossa língua se originalizou com o descobrimento do Brasil com os portugueses. Então, ninguém de nós brasileiros temos culpa de estarmos numa situação como essa. Nosso estudo, segundo os nossos estudiosos, o nome do Criador é nosso Deus Pai, né? Tanto que tem a Bíblia tudo no nome de Deus, né? O Filho é Jesus Cristo, mas segundo a linguagem hebraica, que é uma linguagem mais antiga, 3.000 anos, se não me engano, acho que é antes de Cristo. Então já havia essa linguagem ao redor do mundo que o pessoal se comunicava, se falava, e principalmente a linguagem bíblica, que era o original hebraico. É bom e interessante a gente aprender sobre isso, a gente estudar. Curta, comenta, compartilha o que você está achando desse vídeo. Que Deus abençoe todos, estamos juntos e misturados.